Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Hoje é dia de você conhecer melhor alguns dos mais importantes fundos imobiliários listados na B3. Converso hoje com Bruno Laskovski, da CSHG Real Estate. Já, hein? Depois dos fatos relevantes, depois dos meus recados, vamos falar sobre o fundo HGBS, sobre o HGRE, HGLG, fundos que eu tenho certeza que você conhece e avalia periodicamente. Daqui a pouquinho, deixo, como de costume, passar aqui os fatos relevantes da semana, dois que me chamaram mais atenção. No dia 2 de junho, a Rio Bravo anunciou que o Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI 11, fez um grupamento de cotas na ordem de 100 para 1. Isso significa que, então, para cada 100 cotas que você tem, elas vão ser transformadas em uma. E a cotação desse fundo, que hoje está em torno de R$ 1,80, ela vai para R$ 180. Então não se assuste, não vai acontecer nada com o seu patrimônio, você passa a ter menos cotas e elas passam a ter um valor nominal maior na mesma grandeza. Não muda nada no seu patrimônio. Isso vai deixar ele mais parecido com a maioria dos fundos da indústria, que é cotado aí a R$ 100, 180, enfim. Esse é um que destoa por ser cotado a 1,80. Então essa é a primeira notícia do fato relevante, é o grupamento, ele vai acontecer no dia 4 de julho. Então você tem até dia 3 de julho para ajustar a sua posição. Caso você tenha uma posição quebrada, que se dividir por 100 não dá um número inteiro, o que vai acontecer? Essas sobras elas vão ser vendidas, leiloadas em bolsa e você vai receber em dinheiro. Então caso você não queira que isso aconteça, ou compre um pouco mais, ou venda um pouco mais, arredonde desde já a sua posição, para que se divisível por 100 dê um número inteiro. E aí não vai ter nenhuma diferença, no dia 4 de julho só vai mudar aí a cotação e o número de cotas. E outro fato relevante também do mesmo fundo é que aprovaram a 6ª emissão de cotas do fundo do Rio Bravo Renda Corporativa no valor de R$ 100.074,60. Então, certamente, novos ativos vão ser comprados para o patrimônio desse fundo. Ainda não tem mais detalhes, né? Depois da aprovação é que eles vão elaborar o prospecto inicial e tudo mais para dar detalhes ao mercado. Outro fato relevante saiu dia 7. O fundo AESAPAR, o AEFI 11, que é administrado pela Rio Bravo também, tanto a Rio Bravo, que é administradora do fundo, quanto o Citibank, que é custodiante e escriturador do fundo, anunciaram a sua renúncia. Então, o administrador, que é a Rio Bravo, renunciou à administração. O custodiante e escriturador, que é o Citibank, renunciou à prestação desses serviços. Então, a XP Gestão permanece sendo gestora do fundo. Então, isso pode acontecer. O prestador de serviço ele pode renunciar, caso ele não esteja mais interessado em prestar o serviço. Próximo passo, convoca uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas. Você que é cotista do fundo, participe para que então seja tomado aí o rumo do fundo e decidir quem vai ser contratado para administrar, para escriturar, para fazer todos esses serviços tão importantes. Então saem esses prestadores de serviço, entrarão outros em breve, mas a decisão é sua, cotista. Então participe da Assembleia Geral, dê o seu voto, a sua opinião. Quero dar 2 recados aqui a respeito dos cursos. Para você que é de Brasília, eu vou estar aí no final de junho, 28 e 29 de junho, num curso presencial. Vai ser na Confederação Nacional das Indústrias Financeiras, curso esse em parceria com a B3 Educação. Então, se você estiver por Brasília, tiver a oportunidade de ir lá fazer um curso comigo, vai ser muito bacana para mim. Entre em contato aí no site da CNF para ter mais detalhes todos, como fazer inscrição, entre em contato com eles. Pessoal de Brasília, então atenção no final deste mês. E também, sempre disponível no site do Infomoney, o curso online que eu gravei em parceria com a Infomoney Educação, que é o Viva de Renda com Fundos Imobiliários, um fundo de quase 9 horas de duração, dividido em 4 módulos. Você vai conhecer os fundos imobiliários desde a regulamentação, como eles foram criados, vai aprender a avaliar os fundos imobiliários, entender a diferença dos segmentos que eles atuam. Depois, por que investir em fundos imobiliários? Eu faço uma comparação com a renda fixa, com a renda variável e com o próprio mercado de imóveis. E, por fim, entender toda a parte da tributação, como apurar o imposto de renda, como pagar o seu imposto de renda e como fazer a declaração do imposto de renda, inclusive. Tá ok? Tenho certeza que você vai sair satisfeito e apto a operar
fazendo esse nosso curso aqui do InfoMoney. Eu vou rapidamente mostrar como você chega até lá no site do InfoMoney. Ó. Basta clicar aqui em menu e ir até cursos. E você vai ser redirecionado para a página de cursos do InfoMoney Educação. Lá encontra uma série de bons cursos sobre produtos financeiros. E mais para baixo aqui encontra o nosso, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica aqui em Saiba Mais, vai ter todo o conteúdo programático. Tenho total tranquilidade em te recomendar o curso. Tenho certeza que você vai sair satisfeito e apto a tomar suas decisões, tá bom? Quero também ouvir sua opinião durante a semana, quero bater um papo com você. Me procure lá na minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes, página do professor Arthur Vieira de Moraes. É isso aí, vamos aproveitar nosso tempo para conversar com o Bruno Laskowski. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito importante a sua presença aqui, falando diretamente com o investidor. Muito obrigado mesmo. É um prazer e ótimo estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. De explicação, né, de criação, né, desse entendimento sobre esse mercado. Esse é um mercado que a gente acredita muito, que vai se expandir e tem tido a oportunidade de conversar com toda a comunidade, e até os advogados, os acadêmicos, todo mundo. Muito obrigado mesmo. Para quem não te conhece, Bruno, quem é o Bruno? Vou tentar fazer uma história bem longa, vou tentar encurtar essa história. Mas, basicamente, já tenho uma atuação grande no mercado imobiliário, já de muito tempo. Eu começo a minha história lá atrás, né? Até no Citibank, né? Como trainee. Depois eu fui para a consultoria, trabalhei, fui sócio de empresas de consultoria. E, num determinado momento da minha carreira, tinha um cliente muito importante, que é o seu Eli Horn, Sim. da Cirela, que me convidou para fazer parte do time da Cirela. Eu virei o CEO da Cirela Commercial Properties, e daí isso é lá... Grande escola, né? Grande escola, enfim... Aliás, o prédio que nós estamos hoje, eu conheço bastante bem, era do portfólio da CCP. E aí fiz uma carreira importante, né, no mercado imobiliário, né, como CEO de empresas de propriedades comerciais e também na área residencial. E tudo isso culminou em ter vindo agora para o Credit Suisse para ser o responsável pela área de investimentos imobiliários do Credit Suisse aqui no Brasil. Uma área grande, relevante. Uma área importante. A gente tem hoje mais de 5 bi de ativos sob gestão, uma multiplicidade, né, de fundos, né? Você colocou muito bem, né? Nós temos fundos voltados para estratégias de shopping, de varejo, fundo voltado para estratégia de lajes corporativas, fundo voltado para estratégia de logística, né? Toda a cadeia de suprimentos, enfim. E acho que a gente tem um portfólio muito preparado para essa esse novo cenário de Brasil. E a gente espera que isso tenha um caminho muito sólido pela frente. E a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. Exatamente sobre esse cenário de Brasil. Queria que você comentasse essa visão macro que a CSHG tem sobre o mercado, e com um portfólio tão amplo, a visão é macro mesmo, né? Não tenha dúvida que, obviamente, a gente pode mergulhar numa discussão macroeconômica, em uma discussão de política, que, obviamente, afeta, né, as decisões, talvez, de curto prazo, mas pensando na direcionalmente, a gente não vê mudança na trajetória de queda de taxa de juros. Podemos discutir um pouco, né, o tema de volatilidade política, não é objeto da nossa conversa, mas, de fato, a gente tem uma trajetória que não muda em relação à taxa de juros. Sim. Por todos os motivos. Inflação é cadente, taxa de juros acompanha isso. E com esse cenário, né, de algum nível de melhora de atividade, a gente teve um PIB, mesmo que não espetacular, de fato, mostra uma virada, uma mudança na rota da depressão econômica que vivemos nos últimos 2 anos. E, nesse sentido, tem um microeconômico. E o microeconômico é muito claro. A gente tem uma visão de queda de taxa. Historicamente, queda de taxa de juros implica em uma revalorização de ativo real, e não é à toa, né? E essa é uma brincadeira que eu faço com os meus colegas do banco, os nossos fundos tiveram uma performance muito boa no contexto desse ano. Se a gente pega o resultado até o momento, a gente está dando 3 vezes CDI. Sim.
na média dos nossos fundos. Eu tenho fundos até que deram mais do que isso. Claro que no portfólio, um portfólio mais defensivo, mas numa estrutura de taxa de juros mais normal, os fundos de ativos reais, eles tendem a uma valorização, e é isso que a gente tem observado. Sim. E aí o juro não explica tudo, quer dizer, tem a parte do ativo real. Arthur, você falou é exatamente isso. Então vamos começar, por exemplo, pelo Brasil Shopping, que é um fundo que eu tenho muito carinho, é o único fundo multi-ativo desse mercado. Tanto é assim que é interessante, eu até te mandei uma apresentação. A nossa lógica, até de posicionamento, e é importante o investidor conhecer isso, nós não nos comparamos, né, com os outros fundos de shopping do mercado. Sim. Até porque eles são fundos monoativo. Qual é o nosso benchmark de comparação? Isso foi uma das coisas que a gente está trabalhando muito. Nós nos comparamos com as empresas listadas de shopping. Então, quando eu olho o meu nível de vacância, tem até um quadro que a gente trouxe, que é até interessante. Deixa eu achar aqui. Ele deve estar, página 5. Ele mostra a nossa visão de nos compararmos com as empresas listadas, né? A BR Malls, a Allianz, a Multiplan. A gente já tem um ABL, uma área bruta alocável, bastante significativa. Sim. E com isso força com que o gestor, no caso nós mesmos, tenhamos que nos esforçar para ter indicadores, né, comparáveis com as melhores empresas do setor. E aí a gente entende que tem até uma vantagem estratégica interessante. No nosso portfólio do Brasil Shopping, a gente tem várias parcerias. A gente tem parcerias com a Sonai, com o Iguatemi, com a Allianz. Que são os operadores dos shoppings. Que são os operadores dos shoppings. A gente tem 8 ativos. Desses 8, 3, o nosso fundo é controlador. Mesmo nos outros, onde não somos controladores, a gente tem posições relevantes e essa é uma proposta de valor muito clara para a gente. A gente quer ser ativista, nós somos ativistas na gestão dos fundos. Obviamente, enquanto controladores, o dia a dia talvez até mais intenso, né? Mas o que é interessante é que a gente tem, de uma certa forma, um certo processo de benchmark. O que é o melhor, o que cada um desses operadores ou administradores fazem, que a gente pode capturar e fazer isso no melhor da gestão do nosso fundo. Hoje é um fundo de mais de 1 bi, 1,1 bi. Temos uma quantidade importante, mais de 5 mil investidores. Resumo. Pode pôr no ar para a gente esse... E a gente acha, talvez até me antecipando, né? Eu não tenho dúvida que esse é um fundo para crescer. Eu acho que esse fundo tem capacidade para ter pelo menos o dobro de AUM que ele tem hoje. E um fundo que, claro, o setor de shopping vem sofrendo com o desemprego, mas como a gente falou até agora há pouco, já se espera uma melhora desse indicador como um todo. É claro que tem muito detalhe aí, mas a gente tem que entender, e aí é o posicionamento de gestão, o posicionamento do próprio fundo, como isso se dá. No nosso portfólio, a gente tem shoppings consolidados. Essa é uma diferença bastante relevante. Sim. A gente não tem greenfield no nosso portfólio. Então, quando você tem um shopping consolidado, numa situação econômica que não é brilhante, o consumidor, né? Aliás, me falou uma frase muito boa outro dia. A gente tem 14 milhões de desempregados. É claro que você tem um trade-down, você tem um ajuste no nível de consumo. Acontece que a PEA, a nossa população economicamente ativa, tem 100 milhões de pessoas. Portanto, eu tenho 86 milhões de pessoas que estão consumindo. Sim. E quando você tem uma situação econômica difícil, você tende a concentrar naqueles locais de comércio que você conhece. Então, você tem uma concentração do poder de compra em alguns dos lugares que você tem mais relação. Significa dizer o seguinte, quando você tem uma base mais consolidada, num momento que a economia não está crescendo, aquele que já tem uma posição consolidada, o que é a posição consolidada? É importante comentar com os nossos telespectadores, quem está pelo menos há mais de 5 anos com um mix definido. Eu me lembro lá atrás, quando eu fazia conta de shopping, a gente fazia conta de shopping, olha só que interessante.
a gente fazia conta de shopping. Só no terceiro ano que eu tenho um NOI estabilizado. O NOI é a nossa receita operacional. Porque até lá o mix está mudando, um operador bom eventualmente fica mais tempo, ele cresce, o operador ruim vai embora. A gente usava um padrão de 3 anos de operação para poder calcular quanto de fato é rentabilidade. Aquela história de hoje que o eu diria precisa de 3 natais para... 3 natais para entender se aquele shopping de fato vai. E hoje? Hoje 5. 5. E os nossos shoppings têm mais de 5. Sim. Então ele tem uma certa estabilidade. A outra coisa muito interessante, né? Quem já observou os vários ciclos, é que eu me lembro, quando eu comecei, na própria CCP, a gente fez uma expansão importante, né, de número de shoppings, a gente fazia conta lá, eu só vou para cidades ou localizações cuja demanda primária tem pelo menos 400 mil potenciais consumidores. Ao longo do tempo, na época de hype no mercado, esse número caiu para 100 mil. Nossa. Isso explica um crescimento muito importante do número de operações, do número de shoppings e, obviamente, que coincidiu a inauguração desses shoppings com a depressão econômica. Não funciona. Então, a boa notícia, o nosso fundo ele tem operações muito consolidadas, então elas já estão mais preparadas para um processo de retomada. O processo de retomada é brilhante? Não, não é. É muito difícil apostar que em 18 você vai ter uma retomada brilhante de PIB. Mas seguramente você começa a ter um processo de inflexão. E com uma menor taxa de juros, o grau de alavancagem das pessoas e famílias diminui um pouco, o custo de carrego dessa alavancagem, dessa dívida diminui. As pessoas que eventualmente antes gastavam uma parte desses recursos viajando, talvez não o façam e gastem nas operações que estão aqui. Então, eu realmente acredito que tem um desempenho potencial importante e melhor nesse próximo ciclo de 3 anos. Acredito muito no nosso portfólio, é um portfólio muito sólido. A gente tem Dom Pedro, tem o Via Parque no Rio, tem o Moca, que é um shopping que eu adoro, eu gosto muito. Tem o Penha, que é um shopping de vizinhança muito sólido, né? Ele tem uma relação emocional, né, com as pessoas. E tem uma frase acho que muito, que reflete muito como a gente pensa. Shopping é pão e circo. Então, se você não estabelece essa relação emocional com o consumidor, você corre o risco de alguém estabelecer. Então, a gente está muito atento, né, como estabelecer também essa relação emocional com o consumidor. Tem uma agenda que você trouxe aqui, até trouxe. Deixa eu achar aqui para a gente pôr no ar. Aqui, ó, direção estratégica Horizonte 2017 e médio e longo prazo, né? Arthur, é isso mesmo, a gente traçou para cada shopping, na realidade, do nosso portfólio, a gente tem uma visão de curto e uma direção estratégica, um caminho estratégico que a gente está seguindo por cada shopping. Quando a gente olha um pouco o 2017, e esse é o horizonte aqui mais de curto, o que a gente está preocupado? Redução de vacância. Nosso trabalho hoje é redução de vacância, não é uma questão de preço, não é possível hoje, o varejista está muito pressionado. O tema hoje no Brasil é capital de giro. Sim. Porque não nos esqueçamos, né? Ainda temos uma taxa de capital de giro bastante importante e relevante. Então o tema é não pressionar o varejista, que é nosso sócio. Exatamente. Isso é outra coisa. Exatamente. Shopping não é real estate per se. Shopping é varejo. Você tem que estar com o teu varejista, ele é teu sócio. Você ganha dinheiro com shopping, com aluguel mínimo, mas também ganha com percentual de vendas. Exatamente. Tem todo o interesse em que ele venda mais e ajudá-lo a vender mais. Né? E essa é a nossa visão. Então, hoje, a gente quer manter os melhores operadores, melhorar o mix, solidificar o mix. Então, a gente tem shoppings, por exemplo, o Goiabeiras, né? Shopping importante no nosso mix. A gente tem o São Bernardo, a gente tem o Novo Hamburgo, que é um shopping interessantíssimo, na realidade é um outlet, mas é um outlet com cara de shopping, enfim, ele tem uma dinâmica. O que a gente quer? Ter certeza que a gente tem um melhor mix e a gente está conseguindo fazer isso, atrair esse mix, porque os nossos shoppings são consolidados,
de tal forma que na hora que tem a retomada, a gente consiga aí sim melhorar o nível de vendas e melhorar, né, o NOI. Se eu pudesse resumir um pouco a nossa estratégia, e aí cabe não só shopping, mas as lajes e logística, a gente tem um foco muito grande nesse trabalho operacional de melhorar a NOI. Porque se a gente melhorar a NOI, a gente consegue junto também no que a gente chama no jargão de mercado, né, na compressão dos cap rates. É um pouco da minha experiência, se você olhar só para a compressão do cap rate, que seria a valorização do ativo. É bom explicar para os nossos ouvintes e telespectadores. Mas é uma variável que muitas vezes nós não controlamos. O que a gente controla, o bom gestor controla é a operação. É melhorar o nível de aluguel. Para cada tipo de empreendimento você tem uma estratégia e principalmente no varejo é ser sócio do teu lojista, é ser sócio do teu operador. Eu te falo que do ponto de vista do operador, do investidor, essa é a ideia, é ser sócio do administrador, é saber Sem que tem dúvida. Um operador ativo lá fazendo, né, cuidando do portfólio, do patrimônio que é do cotista. Sem dúvida. Então, hoje, né, o que a gente quer? Em resumo, né, reduzir vacância. Reduzir vacância. Ao fazê-lo, a gente reduz o custo de operação também do nosso empreendimento, né? Então, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas quando você tem vacância, você paga duas vezes, né? O custo de oportunidade, não ter aluguel, mas também o custo de manutenção que o empreendedor tem que estar lá pagando, né? Então, é muito importante nesse momento, ainda de crise, porque de fato ainda temos um momento de crise. Sim. A vacância é alta, renegociação de preço. Então, você tem que preparar a base para poder ter uma base sustentável para crescer. Como você faz isso? Reduzir vacância com os melhores operadores e o melhor mix. Muito bom. Antes da gente passar para os próximos fundos, eu vou fazer as perguntas gerais que a gente tinha programado. Sim, claro. Então, a primeira delas, houve uma renovação na equipe da CSHG recentemente. Sim. Né? Tem uma mudança de rumo aí? Tem outras áreas? Olha, isso é interessante e obrigado que você me dá a oportunidade até de compartilhar um pouco da nossa estratégia. O que a gente vê? A gente vê o nosso negócio como investimentos imobiliários. Sim. O banco, o Credit Suisse, administra fora do Brasil, principalmente na Europa e na Suíça, Alemanha em particular, mais de 40 bi de dólar de ativos imobiliários nas mais diversas modalidades. A gente hoje tem um pouco mais de 5 bi. Tem uma oportunidade interessantíssima quando essa economia ela entra numa certa normalidade dos modelos de gestão, dos modelos de estruturação de negócios, das várias possibilidades, né? Deixa eu te dar exemplos. A gente está estudando muito o tema de residencial com renda, que no Brasil, que é o multifamily, né? No Brasil, as operações existentes ainda são muito incipientes. Sim. Então, a gente está estudando esse tipo de coisa. A gente está estudando operações de crédito. A gente está estudando ampliação dos fundos existentes. Até já comentei aqui do Brasil Shopping. Sim. Eu não tenho dúvida que esse é um fundo para ter pelo menos o dobro de AUM que ele tem. Se a gente fizer a comparação, né? Eu sempre gosto de falar isso. O mercado de REIT nos Estados Unidos, que seria um pouco equivalente ao nosso mercado de fundos imobiliários, ele é maior do que o mercado de equities americano. Se a gente compara hoje, se a gente compara hoje com o nosso mercado de fundos imobiliários, em relação ao nosso PIB, ele ainda é muito pequeno. Esse negócio, com certeza, tem que crescer. Ele deveria, o portfólio médio, né, que as pessoas, famílias, deveriam ter alocadas, né, por exemplo, no instrumento de fundos imobiliários, seguramente deveria ser muito maior. Por isso que eu faço questão de estar aqui contigo, porque isso ajuda a incentivar, a criar cultura, né, de investimento nesse tipo de instrumento. Esse instrumento é tão importante que numa alocação, né, de um planejamento financeiro pessoal, com o fundo imobiliário, eu falo, eu quero ter 25%, eu quero ter 20%, eu quero ter 10%, e eu alcanço. Porque um imóvel, eu vou pagar tanto por um imóvel, de repente ele já extrapolou aqueles 10%, 15% que eu queria alocar dentro do meu planejamento. Na carteira média de um investidor americano, esse número é mais de 30%.
carteira média do brasileiro, se a gente dividir, né, por essa PEA, É nada. é nada. Esse negócio necessariamente tem que crescer e vai crescer. Porque o instrumento é muito efetivo. É muito efetivo. Então, voltando, né, falando de time, eu tenho muita satisfação em compartilhar isso com vocês. A gente montou um time muito legal. A gente tem gente que com mais de 11 anos ou mais de 10 anos de experiência só gerindo fundos imobiliários e estruturas de crédito, Augusto Martins, que tem uma experiência bastante grande, é um dos precursores desse mercado. A gente tem o Bruno Margato, que tem uma história longa com fundos, mas também com crédito. Recentemente estava até numa casa que eu respeito muito, que é o Itaú BBA. A gente tem o Daniel Cunha, que era o CIO de uma operação bastante relevante, a Iron House, de real estate, e que tem muita facilidade com dinheiro institucional e novos negócios. E um time que a gente juntou também de pessoas do próprio banco, costumo dizer, né, a primeira linha de defesa, estão com a nossa área de operação. Né? Então a gente tem uma área de operação muito estruturada, muito preparada, né, tanto para o momento de hoje, mas já com esse momento, né, de crescimento do mercado e já com toda, digamos assim, com toda a estrutura, né, do Credit Suisse, enfim, com todos o nosso processo que é muito importante, até mais hoje, né, nesse Brasil que a gente está aí, tem que ter compliance, sim, tem que ter rigor na operação, sim, não tem espaço para ajuste, não, tem que ser muito confiável. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa casa, que tem isso como mentalidade muito clara. Né? Então a gente montou esse time e é uma boa mistura, né, de gente que entende muito da operação. Eu venho da área do tijolo, a gente usa esse jargão, né, o tijolo e o papel. Então a boa, e essa talvez seja a mudança que a gente entendeu que dá direção para o nosso negócio. Aqui tem gente que entende muito de tijolo, entende as várias classes de ativo, porque já operou no dia a dia, já aprovou o projeto, já comprou prédio, já comprou shopping, já vendeu shopping, já comprou galpão, já vendeu galpão, já gastou sola de sapato, gastou sola de sapato para encontrar o terreno, já teve problema na incorporação, já teve problema na aprovação, já teve que discutir repasse, já teve que discutir estoque, já teve operações financeiras, né, de reestruturação de dívida. Enfim, essa experiência acumulada, ela existe, ela reside hoje nesse time. Então, a gente entende, né, que essa claramente é um fator de diferenciação da nossa operação, respeitando, obviamente, todos os competidores e toda essa indústria, até porque essa indústria tem que crescer muito, vai dar espaço para todo mundo. Mas o fato é que a gente entende que um fator de diferenciação importante é essa combinação do conhecimento da operação do dia a dia com o papel, com com a parte financeira desse negócio. É um produto sui generis que junta as duas coisas. Que junta as duas coisas. E precisa ter gente que entenda das duas coisas. Eu me lembro que o seu Eli, ele me falava, até para ilustrar um pouquinho, ele me falava sempre isso. Você só começa a ficar bom nesse negócio depois de você passar pela terceira crise. E, assim, eu já passei por 4. Então, acho que eu já começo a achar que eu já comecei a ficar bom nesse negócio. Espero que não passe por mais nenhum. E eu não sou tão velho assim. É momento de crescer? É hora de pensar em dobrar de tamanho? O meu trabalho acadêmico é sobre tamanho de fundo. Eu mostrei lá que fundo é relevante, tamanho é relevante. Quanto maior, melhor. Arthur, que bom te ouvir. É momento de crescer, tem que dobrar de tamanho, tem que emitir cotas, tem que comprar ativos. Então, assim, direcionalmente, eu não tenho dúvida que a resposta é sim. Você pega os Fibras no México, são fundos de 4 bi. Gigantescos. México tem 100 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Eu conheço, já operei no mercado mexicano de real estate, de imobiliário, e o mercado brasileiro oferece oportunidades múltiplas. Acontece que a legislação mexicana talvez seja um pouco mais amigável, mas de qualquer forma não tem motivo para que a gente não tenha fundos aqui de 4 bi. Então eu acredito muito nisso. A pergunta é muito mais o como do que o quê. Então
Então, o tema é como você faz esse movimento. E tem dois movimentos aqui para acontecer. Tem um movimento, por isso que eu me coloco sempre à tua disposição, a gente tem que mostrar para o mercado a eficiência dos instrumentos. Veículo, né? Então, tem uma questão de demanda. As pessoas se derem conta que é muito mais eficiente, pelo ponto de vista de gestão e resultado, você ter, por exemplo, alocação do teu portfólio imobiliário num fundo. Sim. Por todos os motivos óbvios, né? Você comprou, sei lá, uma unidade, alguma coisa. Você tem que alugar, tem que chamar advogado, tem que se preocupar com o processo operacional disso. Aí, de repente, a pessoa para quem você alugou saiu. Aí você tem um período de vacância e isso vai direto no teu bolso. Quando você tem um instrumento diversificado, gestores profissionais, é um processo muito mais suave, né? E essa relação, a gente tem vários, né, indicadores, né, estudos, né, que mostram que essa relação é muito mais efetiva. Sim. Até porque, isso é importante também, qual é o benchmark, né? O que você almeja numa decisão de alocação, por exemplo, num FI? Dividendos, yield, né? Você está buscando rendimento. É quase que um fundo, tecnicamente falando, é um evergreen, né? É um fundo que não tem fim. Ele não tem fim. Então, você olha até com uma cabeça previdenciária, Sim. que é uma das teses que a gente tem também olhado muito, que é trazer um pouco mais de institucional. Importantíssimo. Porque ao fazê-lo, você tem mais liquidez, eu concordo. Tem uma correlação direta entre liquidez e valor, né? Quanto maior a liquidez, maior o valuation, o valor daquela operação e vice-versa, né? Sim. Então a pergunta é, a gente começa pelo quê, né? Começa por onde, exatamente. Muito Eu bom. acredito muito nisso. A gente vai crescer os fundos. Internamente no banco, eu falo que a gente tem 5 bi de AUM, de ativos sob gestão. Eu não vou dar prazo, mas eu quero ter o dobro disso. Até porque o prazo quem dá é o cotista, né? Ele tem que estar disposto, né, a fazer esse investimento, né? Entender a proposta. Mas eu não vejo motivo para a gente, e mais do que isso, eu vou ser um pouco mais assertivo. A gente tem que ter 10 bi sob gestão. Tem que dobrar de tamanho. Tem que dobrar de tamanho. Que bom ouvir isso. Agora, vamos fazer isso com calma, fazendo de uma forma que seja de valor agregado para o cotista existente. Exatamente, sem mudar o perfil de risco do fundo. Sem mudar o perfil de risco. Outra coisa muito importante, vale a pena falar, não é uma questão só de crescer. Crescer por crescer talvez não seja nem tão complicado. Obviamente, se tiver demanda, obviamente, se a taxa de juros ajudar, Sim. se o macro ajudar, é uma questão de como você cresce. Então, vale a pena, tem que ter ativo bom. Tem que ter ativo bom. A gente tem, principalmente no real estate, a gente pode eu trouxe até uns quadros sobre isso. Você tem que ter ativo bom. Porque ativo bom, mesmo em crise, ele cria resiliência. Sim. Então, a única coisa que a gente tem que evitar como gestor é colocar ativo ruim. E o que é ativo ruim? Deixa eu qualificar um pouco melhor. É muito comum, e eu estou absolutamente encantado com o fato, mesmo que tendo um cenário que não é especialmente brilhante esse ano, o pipeline, eu não tenho, olha, pelo menos o meu dia, eu não tenho pelo menos 2 ou 3 reuniões por dia, gente trazendo negócio. Porque é Credit Suisse, porque tem já uma história, enfim, bem-sucedida, de muita confiabilidade, então tem um pipeline muito grande. A única tentação que a gente tem que evitar é a tentação de estar muito barato. Se você tem um ativo que é mais ou menos está muito barato, talvez não valha a pena você ter. Agora, você tem um ativo que é bom, não falei que ele é espetacular, ele é bom, mas está com preço desajustado, isso vale a pena a gente olhar. Olhar para frente, né? Vale a pena a gente olhar. Porque tem possibilidade de a gente melhorar o NOI, melhorar o rendimento, vale a pena olhar. A única coisa que a gente tem que evitar é comprar ativo só porque ele é barato. Sim. Isso seria um erro de gestão tremendo. E a gente não vai cometer esse erro. Então é fácil crescer. A questão é crescer com qualidade. A gente vai crescer com qualidade. Para entregar perenemente resultados, né? Para ter uma proposta de longo prazo. Né? E porque daqui a 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos ou 10 anos, vai ter outra crise.
Certamente. Vai ter outra crise. Parte da economia. Que faz um pouco do ciclo econômico. E nessa hora, você tem que ter ativo resiliente. Então, os nossos ativos, de uma forma geral, são muito resilientes. E aquilo que é menos resiliente, a gente vende. Isso aí, é gestão ativa. Então, falando do real estate, do HGRE11, quais são as perspectivas? Né? Uma carteira grande também, de R$1 bilhão. Tem quase 1,2 hoje. A gente tem 21 ativos no nosso RE. Tem até alguns quadros que mostram isso. Aqui, a gente fez uma análise, se a gente consegue colocar na tela. Tá lá. Uma análise importante, né? A gente hoje tem mais de 7.800 investidores, negociamos mais de 240 milhões nesses últimos 12 meses, uma infinidade aí de contratos, mais de 50 contratos de locação, mais de 150 mil metros quadrados de ABL, com um bom mix, né, de ativos A, temos ativos B. Aí vale a pena até fazer o comentário, né? O que é ativo B? Ativo B não é porque ele é ruim. Ativo B é apenas que ele não tem, quando ele foi feito, ele não tem algumas das especificações do A. Agora, ativo B é muito bom. Você tem que saber qual é o target. E incrível, né? Nessa crise, o B caiu menos de preço, ele foi mais resiliente. Por quê? Porque os novos produtos que vieram ao mercado foram classe A, AAA, tipicamente AAA. Conclusão, uma empresa média, uma empresa que não vai para o AAA, ela fica no B. Então a vacância que aconteceu, parece contraintuitivo falar isso, né? Mas a vacância que aconteceu foi no A. Sim. A vacância média do B foi menor que a do A. Sofre um pouco com preço, o ativo B. Vamos para o quadro, tem um quadro aqui interessantíssimo que mostra um pouco isso, que é o quadro na página 18. Olha que quadro interessante. E a gente fez essa análise até para mostrar para os nossos investidores e potenciais novos investidores. O preço médio, né, desse A, que cresceu, né, a oferta do A cresceu bastante. Então você tinha preços, aqui na Faria Lima, hein, você tinha operações que estavam, para serem inauguradas, que estavam cobrando mais de R$200 o metro quadrado. Verdade, aqui, quase que dá para ver da janela aqui. Dá para ver da janela. Pois é, hoje você aluga R$130. Então, a queda de preço, aqui na nossa média, houve uma queda de preço que a gente pega de 2011 a 2016, algo mais de 37%, enfim, números equivalentes a isso. No B, se a gente faz essa mesma conta, o número é em torno de 14. Veja, mas o que é o B? Eu não quero nem focar tanto nisso. Mas o que é o B? Tem que ser o B bem localizado. Sim. Então, vamos pegar um prédio do nosso portfólio, na Verbo Divino. Tem até aqui um quadro com ele, deixa eu achar aqui. Pode ir falando que a gente... Que é um prédio interessantíssimo. Ele está nessa região, né, da Verbo Divino. É um prédio que, pela classificação, ele seria um B+. Por quê? Porque ele é muito bem localizado. E eu consigo fazer uma estratégia de value added, de valor adicionado. Ou seja, se eu colocar lá, aí a gente está pensando, obviamente, fazer isso, né? Melhorar um pouco a fachada, botar um novo gerador, quer seja o processo de energia, e melhorar a disposição, por exemplo, do ar-condicionado, eu transformei ele no A. Então, quando eu falo B, é o B que eu consigo ter uma estratégia de value added. Sim. Conclusão. O que está acontecendo no mercado? Isso está na página 17, até me lembro bem, Arthur. A gente está numa fase muito interessante. Como é que preço sobe? Como é que preço de laje corporativa sobe? Quando a oferta vai fazendo diminuir, a demanda vai fazendo diminuir a vacância e os preços começam a subir. E olha que interessante, o microeconômico, e eu já fiz essa análise algumas vezes, um microeconômico em laje corporativa, ele acaba contando mais do que o macro. Você pode ter um país em depressão, mas se não tiver oferta, as empresas continuam existindo, né? Continuam. Então, o microeconômico, a oferta, é a variável explicativa que melhor reflete, né,
variação de preço. Certo. Então, o que aconteceu? Se a gente pega o nosso quadro aqui, a gente teve, de 2012 a 2016, um estoque aí brutal, mais de 400 mil metros quadrados que vieram. Deve ter sido um recorde histórico. Recorde histórico, etc. Quando você vai desse período aqui de... Olha que interessante, pegando até um número aqui. 2005 a 2011, foi uma época de hype, né, de boom. Você teve um novo estoque em torno de 130 mil metros quadrados, com uma absorção maior, uma absorção de quase 200 mil metros quadrados. Faltava, né? Não tinha escritório para todo mundo. O que acontece? A regra clássica, né? Tem mais demanda do que oferta, o preço subiu. O preço sobe, o que acontece? Você estimula o developer, né, o desenvolvedor, a fazer. E foi o que aconteceu. Sim. Olha como o quadro, ele reflete isso com muita clareza. Você produziu muito mais. Essa produção chegou nesses últimos 3 anos, ainda tem uma parte dessa produção aqui em 17. Porém, a absorção líquida de 12 a 16 foi de 123, ou seja, eu lancei a mercado 400 e só absorvi 120. O que acontece? Vacância. O que acontece no próximo ciclo? Ninguém produz. Não faz sentido produzir. Então, nos próximos 3, 4 anos, a gente vai ter um reequilíbrio de oferta e demanda. O que vai acontecer? Ainda tem muita vacância. Principalmente no classe A ainda tem muita vacância, porém ela já começa a diminuir. Os prédios que não estavam ancorados, que estavam 100% vagos, eles já estão, uma boa parte deles já estão ancorados. Eles têm uma vacância muito alta, 50%. Só que ele já está, o seu custo de manutenção, mais ou menos essa é a regra, 50% alugado, o empreendedor já não tem mais que botar dinheiro. Certo. E aí, a partir de agora, ele aguenta mais. Atravessar a crise. Então, ao aguentar mais, no cenário começa a diminuir a oferta, ele não precisa o preço ficar dando tanta concessão, o preço mais sobe, o preço começa a subir. E ao subir, você começa a fazer os ajustes, né? E no ajuste, você pode, aí sim, a pergunta vai ser quem consegue alavancar mais o preço? Onde que esse preço vai retomar mais? No A ou no B? Essa resposta, obviamente, ela não é única, e eu costumo dizer isso. Já tive algumas entrevistas, em algumas palestras, né? As pessoas me perguntam, né? Você aposta em que setor? Shopping, laje, logística? Hoje a minha resposta é a seguinte, eu aposto no ativo. É ativo a ativo. Vão ter ativos no mercado de logística que fazem sentido, vão ter ativos no mercado de lajes que fazem muito sentido, mas vão ter outros que ainda não fazem sentido. Não dá para ser afirmativo que um setor vai valorizar mais do que o outro. É ativo a ativo. Então, no nosso portfólio, a gente até fez uma análise aqui, vale até a pena, antes de falar sobre isso, né? Sempre gosto de falar que a gente deu 3 vezes CDI esse ano. Olá. Então isso é bom ficar marcado. 3 vezes CDI esse ano. Pode pôr na tela. Olha lá, tá aqui, ó. Essa é a conta que faz valor da cota mais rendimento, ou seja, aquela ideia cota mais rendimento do retorno total. É o retorno total, que é a conta que a gente acha que é a conta correta. Certo. A gente tem que considerar dividendos mais o rendimento. Então 3 vezes CDI, contra o IFIX, a gente está dando um retorno bastante relevante também. Então, um fundo que tem muita... me agrada muito, né? Então, o que a gente fez? Tem alguns dos nossos ativos que a gente está focado em redução de vacância. O Verbo Divino é um deles, que é um ativo que eu gosto muito. O Paulista Star, aqui tem olha que fenômeno interessante. Paulista Star, posso compartilhar, já fizemos fato relevante, tudo. Ele estava... no início do ano, talvez no final do ano passado, início do ano, uma vacância de mais de 30%. A Aon comprou a Admix, juntou as operações e hoje a gente está... Esse é um prédio, né, que já está, acho que, menos 5% de vacância, porque ele juntou as operações. Esse é outro ponto importante, entender muito bem a demanda, né? Você pode colocar o tema da demanda como alguma coisa não controlável. Eu discordo disso.
a gente, dentro do nosso time, nós contratamos uma pessoa só para fazer leasing. Nós trabalhamos, obviamente, com todas as casas, né? Os brokers de mercado. Estamos absolutamente abertos. Se tiver algum broker nos ouvindo, por favor, falem com a gente. A gente quer trazer mais negócios. A gente está olhando, enfim, as nossas propriedades. Mas o fato é que a gente botou alguém focado em estudar e qualificar melhor, segmentar essa demanda. Então, alguns setores no Brasil que estão com desempenho um pouco acima da média. O setor de agro, o setor de saúde. Está tendo um movimento importante, dado que a população também envelhece e tudo mais. Houve uma expansão do setor de saúde do Brasil. A gente olhou isso e a gente conseguiu fazer essa operação, por exemplo, com a Aon, com a Admix, que é uma empresa da área de saúde. Então, a gente tem praticamente 100% do Paulistar. A nossa estratégia de redução de vacância já aconteceu. E a gente também tem, dentro do nosso portfólio, aqueles ativos, né, que fazem menos sentido a gente deixar no portfólio. Então, a gente tem uma estratégia também de desinvestimento nesses ativos. Porque o ativo é ruim? Não necessariamente. A gente tem, por exemplo, o Decathlon, na Praia Grande, que é um varejo, ele está isolado, ele não é necessariamente uma operação de laje. Exatamente. Ele não está no shopping. Então, apesar de ser um ativo interessante, ele não faz parte do portfólio. A gente entende que a gente pode desinvestir e esse produto dos investimentos a gente alocar em algo que seja mais de valor adicionado, né, ao yield implícito, e agora vou ser um pouquinho mais técnico, né? A gente tem um cap rate, um yield implícito no nosso fundo. Então, a gente acredita que essa propriedade, ao ser vendida, a gente pode melhorar o yield implícito do fundo. Indo mais no sentido da política de investimento, quer dizer, se é um fundo que tem como política de investimento lajes corporativas, então vamos trocar um ativo que não é que ele não seja ruim, ele só não é uma laje corporativa. Ele vai dentro do contexto, a gente achou que chegou no preço. Sim. E ao chegar no preço, esse é outro ponto importante, né, desse modelo, dessa visão de gestão ativa, né, quase fazendo uma relação com value investing, né, um investimento de valor, que é basicamente, você comprou por um determinado número, chegou no preço, realiza e olha como você pode pegar aquele produto e comprar alguma coisa que tenha oportunidade de melhora de NOI, de geração operacional de receita. Certo. E ao fazê-lo, alguma coisa que poderia me dar um valor, né, de aluguel constante de 100, mas que ao fazer alguns investimentos e melhorias, aquilo poderia ir para um mercado que seja um número mais relevante, sei lá, 120, 130. E fazer essa curva. E do 100 para o 120, 130, a gente tem um ganho de pontos, né, de resultado relevante. Sim. E aí sim, com a queda de taxa, a reprecificação disso pode ser muito de valor adicionado para o fundo. O que a gente falou no começo, juros não explica tudo, certo? O que me gera renda é um portfólio. Se o portfólio for bem trabalhado, a renda que é variável ela pode variar para mais, não só para menos. Essa é a ideia da gestão ativa. Na escadinha, né, eu costumo dizer isso também, você tem 3 elementos que você pode se basear, né, na hora que você faz uma transação imobiliária. O melhor deles, na minha opinião, primeiro, é melhorar a geração operacional. Por exemplo, eu tenho um ativo, um prédio, eu tenho um aluguel médio X. Se eu melhorar a qualidade, com algumas modificações às vezes, a qualidade daquele ativo, eu vou poder pedir, precificar melhor, ou seja, um aluguel melhor. Obviamente, considerando que o macro esteja, as outras demais variáveis constantes. Ótimo, mas se eu fizer isso e pegar um cenário de menor oferta e uma demanda mais relevante, que é o que vai acontecer agora no próximo ciclo, e um movimento estruturante de taxa de juros, eu tenho essa compressão de yield, né, da própria operação. Sim. E o terceiro elemento é até câmbio. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Ele tem distorções, câmbio, né? Enfim, as pessoas, né? Enfim, fundos, né, de moeda, né? Normalmente, o pessoal que administra fundo de moeda sempre diz, né? Fundo de moeda existe para
acabar com a carreira de um administrador, que é muito difícil você prever, né? Câmbio, né? Então, obviamente, não vou correr nesse engano, né? Mas, de fato, se você olhar os ativos no Brasil em dólar, eu não posso dizer que eles estão baratos, não falaria, mas seguramente eu posso afirmar que eles não estão caros. Certo. Você pega São Paulo, que é provavelmente a principal cidade do hemisfério sul, a região da Faria Lima. Se você vê o valor do metro quadrado corporativo na Faria Lima, em dólar, ele, mais uma vez, eu não vou arriscar e dizer que ele é barato, mas seguramente eu posso arriscar e dizer que ele não é caro. Faz sentido. O Bruno, infelizmente, vai faltar tempo para a gente falar do logística, mas isso é bom porque já fica aí uma porta aberta para você ter que voltar e trazer mais informação. Eu só quero falar um pouquinho do logística muito rápido. Então diga, rapidinho, muito rápido mesmo. O logística é um fundo que eu tenho, eu gosto de todos, mas o logística em especial, eu não tenho dúvidas, e a gente está olhando sim novas emissões no logística, a gente vai fazer por vários motivos. Apesar da vacância estar alta, ela é uma vacância seletiva. Os parques logísticos, aí sim tem diferença. Logística, para ser efetivo, tem que ser A, AAA. Aqui não tem, aqui o padrão de logística tem que ser AAA. Por quê? Porque o parque instalado no Brasil ainda é um parque instalado, pelo ponto de vista de qualidade, muito limitado. Com a queda de taxa de juros, os varejistas, os operadores logísticos necessariamente vão ter que migrar para parques melhores. E o custo de mudança de um galpão é muito mais simples e menos custoso do que uma laje. Certo. Então, o que a gente chama de custo de mudança é mais fácil você sair de um galpão do que sair de uma laje corporativa. Significa dizer o seguinte, com a queda de taxa de juros, o varejo, de uma forma geral, tem margens apertadas. O varejo alimentar tem margem de 3%. A logística pode ser a diferença no resultado dele. A logística é a diferença. É o que vai acontecer no mercado americano. O mercado americano, por exemplo, só a Grande Chicago tem mais metros quadrados de logística do que hoje o Brasil. A Grande Chicago tem mais metros quadrados de logística do que o que a gente chama de metros quadrados no Brasil. E a diferença está muito no padrão de qualidade. Acho que tem 12 milhões de metros quadrados de logística de qualidade em São Paulo. É pouco. Então, essa vacância que hoje existe, que de fato existe, ela estruturalmente, num cenário de um país um pouco mais sólido, vai fazer com que haja uma migração para operações melhores, porque isso vai influenciar diretamente a margem do varejista. Certo. Infelizmente, eu preciso terminar. Eu quero te agradecer muito e te parabenizar por vir aqui e dar essa abertura, conversar diretamente com o mercado. Isso é importantíssimo. Muito obrigado mesmo. Conta com a gente. Conto, volte. E para você um ótimo final de semana. Um grande abraço.